A paz do Senhor Jesus. Tudo bem, adolescentes? Vamos para mais uma aula da Escola Dominical. Hoje nós vamos estudar a lição 10, que é o dom de interpretação de línguas. Este vai ser o último dom que nós vamos estudar, dos dons espirituais. Mas antes de entrarmos nesse assunto, eu gostaria de falar com vocês sobre alguns assuntos que nós já falamos. Vamos relembrar. Por acaso, vocês lembram o que é dom? Tá lembrado? Dom é um presente, uma dádiva dada por Deus. Vocês lembram quantos dons espirituais está descrito na Bíblia? Estão descritos 9 dons. Nós já estudamos 8. Hoje nós vamos estudar o 9º. Vamos relembrar esses dons espirituais? O primeiro que a gente aprendeu foi o dom da palavra de sabedoria. Está lembrado deste dom? É uma virtude concedida pelo Espírito Santo que habilita o cristão a tomar decisões práticas e sábias de acordo com a palavra de Deus. E eu coloquei ali Rei Salomão. Estão lembrados do Rei Salomão? Lembra que Salomão pediu a Deus? Ele pediu sabedoria. Lembra daquela outra passagem com o próprio Rei Salomão, que tinha as 2 mulheres, que tinha os 2 filhos. E aí o filho de uma delas faleceu, morreu. E aí a outra foi lá e pegou o filho da outra, dizendo que era dela. E aí foi levado para o rei Salomão decidir, porque as 2 falavam que era o filho, como que ia fazer, não é verdade? Aí Salomão fala que vai dividir a criança ao meio. Aí a mãe verdadeira falou, não, então deixa com ela, é meu filho, mas eu prefiro ele vivo. E aí Salomão descobriu quem era a mãe verdadeira, que era a sabedoria. Tem também o dom da palavra do conhecimento. Tá lembrado deste dom? O dom da palavra do conhecimento não é um conhecimento que adquirimos com os nossos estudos, experiência, habilidade, mas é um conhecimento revelado pelo Espírito Santo de Deus, desconhecido para o homem sobre um fato ou uma pessoa. Está lembrado deste dom? Vamos falar agora sobre o dom da fé. Esse é fácil, né? Falar de fé. Fé, né? O dom da fé é uma fé sobrenatural, especial, comunicada pelo Espírito Santo, capacitando o crente a crer em Deus para realizar coisas extraordinárias e milagrosas. É a fé que remove montanhas. Aí eu coloquei lá a abertura do Mar Vermelho e a fé da mulher do fluxo de sangue. Do Mar Vermelho é fácil, lembra? Que o Mar Vermelho se abriu e o povo de Deus passou, né, pelo mar a seco e depois as águas fecharam, matando o povo lá do faraó, do Egito. E a fé da mulher do fluxo de sangue. É lógico que foi uma cura, mas pela fé dela, que ela falou assim, se eu tocar apenas na orla do vestido do Senhor Jesus, eu serei curada. Né? Então, essa fé que essa mulher teve é como se fosse o dom de fé. Também tem os dons de curar. O dom de curar é a restauração da saúde física e mental por meios divinos e sobrenaturais. Eu coloquei 2 tópicos ali, né? Mesmo tendo fé, devemos ir ao médico e sempre orar. Lembra que nós conversamos muito sobre isso? Ah, mas se eu tenho fé ao Senhor Jesus, eu preciso ir ao médico? Precisa ir. Mas vai ao médico confiando. Vai ao médico sempre orando, pedindo para o Senhor tomar a frente, a decisão dele. Porque se o Senhor quiser curar de uma forma milagrosa, ele vai curar, como já vimos isso. Mas também, se ele quiser usar os médicos para curar, ele também pode fazer, porque foi o Senhor que deu a inteligência, a sabedoria aos médicos, né, à ciência. Então, mas só que tem uma coisa, a gente sempre tem que orar, pedindo para que o Senhor vá na nossa frente. Amém? Vamos prosseguir. Operação de maravilhas. O dom de operação de maravilhas realiza obras extraordinárias, além do poder humano. Este dom altera a ordem natural das coisas, consideradas impossíveis e impensáveis. É um ato divino sobrenatural. Nós falamos na aula sobre Josué, né, que ele orou e o sol parou. Nós falamos também sobre Pedro, que andou sobre as águas. Nós falamos também sobre o machado. Lembra daquele rapaz lá do profeta que deixou o machado cair? E aí o profeta jogou um pedaço de madeira e o machado boiou, que era ferro. Ficou boiando, né? Então são coisas maravilhosas que acontecem. É a operação de maravilhas. Nós também temos o dom de profecia que nós conversamos. O que é o dom de profecia? É uma virtude que a pessoa recebe, uma mensagem que vem de Deus e que revela os pensamentos e a vontade dele. E eu deixei ali, profecia é para edificar, exortar e consolar.
Lembrando que a profecia, ela sempre tem que estar se baseando na palavra de Deus. Nunca uma profecia verdadeira, vindo do coração de Deus, ela vai ser diferente do que está escrito na palavra de Deus. Na verdade, tudo que nós falamos, tudo que nós fizermos, tudo, exatamente tudo, tem que estar baseado na palavra de Deus. Porque se não estiver, Deus não se agrada disso. E o nosso propósito, a nossa vontade é agradar a Deus. Então nós devemos seguir o que está na Bíblia, não é verdade? Vamos prosseguir. Dom de discernimento de espíritos. Essa aula quem deu para vocês foi o irmão Edson, tá lembrado? É a capacidade que Deus concede a algumas pessoas para perceber, distinguir e diferenciar o que está oculto, ou seja, aquilo que não percebemos, não sentimos e não reconhecemos com sentidos naturais. O Senhor dá uma capacidade para que a pessoa consiga ver além, né? Saber distinguir se aquilo é verdadeiro ou se aquilo é falso. Então é uma capacidade que o Senhor dá para a pessoa, que não é simplesmente você olhando com esses olhos carnais, você ouvindo com esses ouvidos aqui. É algo a mais. Você vê com esses olhos, você escuta com esse ouvido, mas é o Senhor que te dá algo a mais. Também estudamos o dom de variedade de línguas, que foi da semana passada. Essa tá fresquinho, né? Essa é fácil. O dom de variedade de línguas é a capacidade sobrenatural dada por Deus mediante o Espírito Santo ao crente em Cristo para falar em línguas estranhas, não conhecida e que não pode ser aprendida. Lembra que eu comentei que as línguas estranhas não pode dar um papelzinho para você decorar. Essas línguas estranhas, quando você recebe essas línguas estranhas, é algo sobrenatural, é algo que vem do Senhor. E que eu deixei ali que o principal propósito desse dom é para a própria edificação da pessoa que está falando. É lógico que quando ela é interpretada, é para a edificação da igreja, mas quando a pessoa está falando em línguas, aquilo é para a edificação dela própria. Ok, nós vimos aí os 8 dons espirituais. E agora nós vamos estudar, que é a lição de hoje, o que é dom de interpretação de línguas. Na aula passada, a gente já falou um pouquinho sobre isso. Vamos ver. O dom de interpretação de línguas é uma capacidade sobrenatural em que a pessoa consegue compreender e transmitir o significado da mensagem falada em línguas estranhas. A interpretação de línguas não é a tradução das palavras, mas a interpretação da língua, revelando a mensagem concedida pelo Espírito Santo. O que seria isso? O Espírito Santo capacita a pessoa a conseguir falar a mensagem que a outra pessoa está falando em línguas, ou até mesmo ela. Então está se falando línguas, lembrando que quando a gente fala em línguas, é uma comunicação com o Senhor, né? Algo que ninguém sabe o que está sendo falado. Mas aí o Senhor capacita alguém para falar, para interpretar. E aqui não é uma interpretação por palavra, como quer dizer aqui a tradução. Não é a palavra falou isso, significa isso. Não, é uma tradução, assim, uma interpretação da mensagem que o Senhor quer passar para a igreja. Amém? Deu para entender? E qual o principal propósito do dom de interpretação de línguas? Essa é fácil, a gente até comentou na aula passada. O principal propósito do dom de interpretação das línguas estranhas é trazer edificação para a igreja. Porque quando está se falando em línguas estranhas, lembra que a gente comentou? É para a edificação da pessoa, ela está orando em línguas. Mas quando há interpretação, é para a igreja. E isso faz com que a igreja seja edificada. Vamos seguir? E podemos ter várias formas de edificação para a igreja, como conhecimento, entendimento espiritual, ou uma profecia, uma mensagem para encorajar e exortar, doutrina, instrução prática da palavra de Deus. Ou seja, quando está tendo essa interpretação, ela tem um sentido, que pode ser de conhecimento, que pode ser uma profecia, ou que pode ser uma doutrina. Deu para entender? Então, o que é o dom de interpretação de línguas? Esse dom é muito fácil de entender, né? É uma interpretação da mensagem que o Senhor quer passar. E estamos terminando a nossa aula por aqui, né? Falta só um pouquinho aqui para falar mais, que Paulo aconselha buscar o dom de línguas, o dom de interpretação de línguas. E ele fala assim, lá em 1 Coríntios, capítulo 14, do 12 ao 13. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles, para a edificação da igreja. Por isso, o que fala em línguas desconhecidas, ore para que possa interpretar. Paulo aqui está estimulando, está falando para a gente buscar o dom de interpretação de línguas. Porque este dom, ele edifica a igreja. Paulo está pensando no coletivo e não só no individual.
Porque a pessoa pode ter o individual dela, mas aqui nesse momento ele está falando assim, olha, busque, se você está orando em línguas, busque a interpretação para que haja edificação da igreja. Agora sim, nós terminamos essa aula e vamos para as nossas perguntas. Primeira pergunta, o que é dom de interpretação de línguas? Segunda, qual é o principal propósito do dom de interpretação de línguas? E cite 3 formas que a igreja pode ser edificada pela interpretação de línguas. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Foi uma aula rápida, a gente deu uma recapitulada em todos os dons. A semana que vem nós vamos estudar o fruto do Espírito e tentar entender qual é a diferença entre os dons espirituais e o fruto do Espírito. E eu termino por aqui. Peço que Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma semana abençoada, uma semana assim, bem alegre, feliz. Que o Senhor conceda o desejo do coração de vocês. Eu espero, do fundo do meu coração, que vocês estejam orando, que vocês estejam lendo a Bíblia, porque, como eu sempre digo em todas as aulas, eu estou dizendo para vocês, Jesus está voltando e nós devemos estar preparados. Adolescente, você tem que estar preparado para essa vinda do Senhor, para as coisas que vêm acontecendo. Prepare-se, porque o que o Senhor preparou para a gente no céu é coisa grandiosa, é coisa maravilhosa. Amém? Que Deus abençoe vocês. Tenha uma semana assim alegre, feliz. Que o Senhor ajude os pais de vocês, a casa de vocês. Que o Senhor derrame as mais ricas bênçãos sobre vocês. E eu não vejo a hora de ter uma aula presencial, porque até o momento nós não tivemos uma aula presencial. E eu preciso conhecer vocês mais de perto, conheço só de vista, de alguns, mas eu quero estar com vocês para a gente orar junto, para a gente aprender junto e conversar, porque aqui é bom a aula, mas estar presencial é muito melhor. Que Deus abençoe vocês. Amém?